Graça e paz a todos, em nome de Jesus. Sejam muito bem-vindos a este culto de 13 de junho, culto noturno da Igreja Batista do Cordeiro. Não importa onde você está, Deus está bem perto de você. Dê a Ele agora atenção, dê a Ele sua adoração com carinho e gratidão. Convido você a fechar os olhos e dedicar este culto exclusivamente ao Senhor. Se puder, pare tudo o que estiver fazendo e dedique esta hora à sua oração e adoração ao Senhor. Querido e bondoso Deus, louvamos o Teu nome, agradecidos porque podemos prestar-te culto na segurança do nosso lar. Pedimos a Tua orientação e a direção do Espírito Santo para tudo que aqui será feito, de maneira que a Tua igreja seja edificada, seja fortalecida e desafiada para o cumprimento da sua missão. Guia-nos, Senhor, recebe nosso amor e que tudo que façamos seja perfeitamente do Teu agrado. Em nome de Jesus. Amém. O culto desta noite está na direção de nosso irmão Fernando Diniz. Graças e paz, irmãos. Leamos o Salmo número 100, versículos 1 e 2, a uma só voz. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os habitantes da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cânticos. É o que vamos fazer agora, cantar o Senhor da criação. Essa música é nova, né? Toda a congregação irá louvar conosco ao Deus que está acima do que podemos ver. Está nos céus, palácio que um dia nós iremos contemplar. Por isso exultemos e cantemos ao Deus de autoridade, aquele que é único, que é santo, ao Senhor da criação. Deus acima do que podemos ver, Deus acima do
teremos louvando ao Senhor, declarando que Ele é santo, poderoso e Ele é o único digno de toda honra, toda glória e adoração. Esse cântico, as mulheres falam e os homens repetem. Tu és santo, poderoso, poderoso, tu és digno de adoração. Eu te sigo, eu te sigo, eu te ouço, para sempre, para sempre. Te amarei, Ele é o meu Senhor, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Pai de amor, poderoso Deus. Ele ama e adoro, diante dele me prostro, e o Cristo ressurgiu, salveira, para sempre existiu. Ele é o Alfa, o Ômega, e adoro, diante dele me prostro, príncipe da paz, só por ele eu viverei. Mais uma vez, homens. Tu és santo, poderoso, poderoso, tu és digno de adoração. Eu te sigo, eu te ouço, para sempre, te amarei, Ele é o meu Senhor, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Pai de amor, poderoso Deus. Ele ama e adoro, diante dele me prostro, Ele ressurgiu, salveira, para sempre existiu. Ele é o Alfa, o Ômega, e adoro, diante dele me prostro, príncipe da paz, só por ele eu viverei. Príncipe da paz, só por ele eu viverei. Príncipe da paz, só por ele eu viverei. Amém, Senhor Deus. Obrigado, Pai, por estarmos aqui para te louvar, para declarar que tu és santo, digno, que tu és o príncipe da paz, e é para isso que nós vivemos, para te prestar louvores, para dar, Senhor, a ti toda a honra, toda a glória que é devidamente merecida. Obrigado, Senhor, recebe este culto, pois ele é para a tua honra e para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Que nós possamos estar nos sentindo envolvidos com o amor do Senhor, que nós possamos estar atraídos ao Pai, e que em cada momento nós possamos estar dedicados e dispostos para estar vivendo uma vida em amor ao Senhor. Senhor, eis-me aqui, vem transformar meu ser no fluir da graça que encontrei em ti. Senhor, descobri que as fraquezas que há em mim podem ser vencidas no poder do
as fraquezas que há em mim podem ser vencidas no poder do teu amor. Junto a ti, teu amor me envolve, atrai-me, ao teu lado está. Espero em ti, e como nas asas do Espírito, contigo voarei, no poder do teu amor. Face a face, Senhor. Face a face, Quero ver-te, meu Senhor, e conhecer o amor que habita em mim. renovar minha mente, Jesus. Vem renovar minha mente em teu querer, meus dias viverei no poder do teu amor. Só as vozes declarar. Junto a ti, teu amor me envolve, atrai-me, pra o teu lado estar. Espero em ti, e subo como águia nas asas do Espírito, contigo voarei, no poder do teu amor. Nas asas do Espírito, contigo voarei, no poder do teu amor. Leitura bíblica alternada do Salmo 103, verso 8 a 10 e o verso 22, de uma forma diferente. Congregação, dirigente e congregação. Leamos a congregação. Compassivo e misericordioso é o Senhor, tardio em irar-se e grande em benignidade. Não repreenderá perpetuamente, nem para sempre conservará a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui segundo nossas iniquidades. Bendizei ao Senhor, vós todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Amém. Que o Senhor aplique a sua palavra nos nossos corações. Nesse momento nós teremos a nossa oração de intercessão. Se você está nos acompanhando, tem algo para interceder por você ou por alguém, este é o momento. E é verdade, a palavra do Senhor diz que Ele não nos trata segundo os nossos pecados. O nome disso é misericórdia. Nós merecemos do Senhor o castigo pelos nossos erros, mas Jesus já pagou por todos eles na cruz do Calvário. Estamos diante do Pai agora como filhos, e Ele não nos retribui segundo nossas iniquidades. Não quer dizer que devemos continuar em pecado. Algumas enfermidades e problemas são consequência do pecado. Não pense que pandemia, virose, chikungunya só tem quem pecou. Essas são outras questões. Deus pode usar qualquer situação para nos disciplinar e trazer para Ele, mas sempre com o propósito de nos fazer filhos santos e dedicados.
Coloque sua necessidade diante do Pai, confie no Senhor. Ele, mais do que ninguém, ama você de todo o coração. Oremos ao Senhor. Pai bendito, que bom que podemos recorrer a Ti na hora da nossa necessidade. Tu nos ensinaste em Jesus Cristo a orar assim, a pedir o livramento do mal, o pão de cada dia, a nos ajudar a perdoar os outros, assim como perdoamos aos que nos têm ofendido. Pedimos que o Senhor nos perdoe os nossos pecados, para que nós possamos aprender a viver como filhos do Deus vivo e dar testemunho ao mundo que não conhece a maravilha da Tua graça, a alegria da Tua companhia. Pai de amor, tem misericórdia de nossos amigos, parentes, colegas de trabalho, que não conhecem ainda a Tua salvação, e usa-nos como instrumentos Teus, para que eles conheçam a graça salvadora de Jesus. Oramos pelos que estão enfermos, pelos que estão internados nos hospitais, lembrando-nos especialmente de nosso irmão Josa, para que o Senhor seja bondoso para com ele, e ele possa em breve retornar à sua casa sem maiores dificuldades. Pedimos que Tu abençoes os que continuam com o tratamento de saúde ainda em casa. Felipe está melhor, Jó já voltou ao convívio do lar por Tua bondade. Somos gratos ao Senhor. Pedimos-Te ainda que Tu continues a abençoar Clécio, nosso vice-presidente, e sua família, que todos estejam guardados e protegidos por Ti. Atua ainda, Senhor, na vida de nosso irmão Rui, que espera a finalização do seu transplante de medula, que corra tudo bem com ele. Protege o coração de sua família, de sua esposa Carla, que está aqui liderando o louvor, porque confia no Senhor. Oramos pelos que estão desempregados, por uma oportunidade digna de trabalho. Pedimos o Teu sustento na forma especial, miraculosa, como o Senhor faz, para aqueles que estão sem emprego, mas que o Senhor não permite que nada falte. Que Tu continues a usar a generosidade, a benignidade do Teu povo para suprir as necessidades dos que carecem de alguma coisa. Oramos, Senhor, por aqueles que estão enfrentando problemas de relacionamento, para que saibam resolver todas as questões em Cristo Jesus, que é Senhor de nossa vida. Que haja paz em cada lar e que o senhorio de Jesus seja evidente em cada família que pertence a Ti. Oramos por nossos governantes, para que tomem decisões sábias para o bem do povo, não por motivos políticos para si mesmos, mas para usar os recursos tão abundantes de nossa pátria para favorecer o povo que tão duramente trabalhou para levantar cada um desses recursos. Que eles se lembrem que terão que prestar contas a Ti, ainda que escapem do juízo da nossa sociedade. Pai de amor, pedimos ainda a Tua bondade para com a Tua Igreja Batista do Cordeiro, no sentido de suprir nossas necessidades materiais. Somos gratos porque quase alcançamos o orçamento no mês passado, mas temos desafios que ultrapassam o orçamento e carecemos de que o Senhor toque o Teu povo para que possamos fazer melhorias na Tua casa. Pai de amor, nós pedimos que Tu continues a conduzir nossa vida por Tua palavra e pela intervenção do Espírito Santo, de maneira que estejamos em paz, felizes, porque Tu habitas no meio de nós. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos passar aos dízimos e ofertas. Eu mencionei na oração que no mês passado nós chegamos a 98% do orçamento. Eu disse que com o 5º domingo esperava que nós ultrapassássemos esse valor. E temos alguns desafios. Como os irmãos veem, a imagem da nossa transmissão de culto ela é prejudicada pela carência dos equipamentos que utilizamos. Andamos fazendo algumas pesquisas, irmão Fernando e outros irmãos de outras igrejas com tecnologia melhor do que a nossa, não é, para oferecer um culto melhor. Alguém estava perguntando em casa, por que a imagem da nossa igreja é assim, né? Ele falou, por causa das câmeras que a gente usa. E fizemos uma pesquisa, uma câmera
média, mais profissional, que dê melhores condições para nós, custa R$13.000. Não é brincadeira, não é uma coisa que a gente possa filmar com o celular, porque é ao vivo. Então, nós precisamos de uma máquina que possa transmitir o culto diretamente para os irmãos. Os cultos que são gravados e transmitidos, eles poderiam ser feitos de outras formas. De fato, até com o celular, a gente pode fazer uma filmagem de qualidade, mas o culto ao vivo não, porque há necessidade da captura imediata da imagem para a transmissão, e isso causa limitações. Então, se você puder e quiser, como tem feito por toda a obra de reforma desse santuário, que, graças a Deus, a parte interna está chegando ao fim, ainda falta a questão de multimídia, nós precisamos melhorar os nossos computadores e ter uma câmera que transmita a imagem com mais clareza para todos. Até porque, mesmo que a pandemia termine, nós vamos continuar transmitindo os cultos online. Isso é de grande benefício para a comunidade, para irmãos que estão longe, para pessoas de outros lugares que fazem questão de ouvir, participar do culto e ouvir as mensagens, ou rever, né, esses momentos para a sua edificação. Se você puder, dê-nos a sua colaboração, converse com o irmão Fernando, converse com o pastor, para que possamos ter o melhor para o nosso Deus. Aí na sua tela aparece um QR Code, o CNPJ da igreja, você pode fazer um depósito, mesmo sem poder vir à igreja. Como irmão, membro desta casa, se quiser, você também pode vir até aqui, a irmãos, para receber a sua oferta durante as gravações dos cultos. Damos graças a Deus, porque a partir do próximo domingo teremos culto presencial pela manhã, porque ainda temos a restrição de horário até às 18 horas para atividades nos sábados e domingos. Mas dentro em breve, pela graça do Senhor, esse quadro deve mudar em nosso favor. Então, cantemos agora oferta de amor e traga ao Pai, com alegria, dízimos e ofertas com amor e gratidão. Vem, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero a minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Venho, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero a minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu
Nesse momento de oração de gratidão, nós queremos ler os nomes dos nossos irmãos que estão fazendo aniversário entre hoje e até o próximo sábado. Jéssica dos Santos Silva, Josivaldo Lopes de Souza Alves, Maria Estela Paulino de Oliveira, Tássila Alves do Nascimento, Azinete César Saldanha, Isailda Benjamin Lemos Monteiro. Também aniversário de casamento de Rebeca da Silva Pina Moura e André Pereira Moura. Nós queremos também incluir nossos agradecimentos nesse momento, a vida de Jó, que saiu do hospital esse final de semana, de Clécio também, que já saiu, está em casa se recuperando, e de Mariana, a filha do pastor Hélio, que teve os seus gêmeos e estão passando bem. E nós queremos aproveitar e agradecer ao Senhor pelos dízimos e as ofertas trazidas pelos seus servos nessa noite. E como o pastor disse, nós, no mês passado, chegamos a 98% do orçamento para a glória de Deus. Quero convidar a irmã Larissa para, nesse momento, fazer a oração de gratidão. Agradecemos porque as tuas misericórdias se renovam a cada manhã e isso é a causa de não sermos consumidos. Em especial, te agradecemos pela vida de todos os aniversariantes dessa semana, que o Senhor derrame chuvas de bênçãos em suas vidas, que seja mais um ano de vida na tua presença, no teu serviço e com amor a ti. Também te agradecemos pela vida de Clécio e de Jó, que já receberam alta, e assim como tantos outros, Pai, que a gente não sabe o nome, mas que têm saído do hospital para se restabelecer em casa. Também te agradecemos porque o Senhor tem nos livrado de todo o mal. O Senhor tem nos livrado desse mal que tem assolado todo o mundo. Te agradecemos também em especial, Pai, pelos dízimos e as ofertas da nossa igreja, que o Senhor continue abençoando a vida de cada um. E também te agradecemos, Pai, pelos nossos empregos, pelas nossas rendas, que nunca nos falte isso e que sempre possamos voltar a Ti com corações gratos. Te agradecemos porque o Senhor nos abençoa a cada manhã, a cada dia. Te agradecemos porque temos a oportunidade de estar aqui louvando e engrandecendo o Teu nome e porque podemos falar abertamente da Tua palavra, falar de Ti. Agradecemos também, Pai, pela flexibilização que vai ter, que em breve todos possamos estar juntos aqui na Tua casa para louvar o Teu nome. Te agradecemos porque o Senhor não tem deixado faltar nada nos nossos lares, não tem deixado faltar nada nas nossas vidas, e o Senhor nos acompanha diariamente. Em nome do Teu Filho Jesus, amém. Obrigado, equipe de louvor, por esse momento de adoração, pelo cuidado de vocês, a dedicação, os ensaios que têm feito. Não é? Boa notícia também que no próximo domingo teremos a celebração da Ceia do Senhor. Nosso ministro de música queria ter feito isso no domingo passado, uma ceia virtual, mas eu falei, não vai ter graça porque a gente não sabe se o pessoal em casa vai ter condições de lembrar de preparar os elementos antes e haveria uma ceia esquisita, só o pastor com algumas pessoas aqui na frente tomando os elementos, não é muito batista. Então nós preferimos deixar para o primeiro momento de culto presencial. Será no próximo domingo, pela manhã, venha, participe do culto. Tem espaço para os que têm podido vir. Recomendamos que os irmãos da terceira idade permaneçam em casa, evitem as saídas e os locais de aglomeração. Não é? Com tudo isso que temos passado, com as dificuldades econômicas, com filhos em casa sem poder ir para a escola, com a frustração de não poder, do estudante de não ver as aulas como gostaria de ter, muitas pessoas têm sofrido emocionalmente. Você já sofreu depressão? Você já sentiu alguma decepção com si mesmo? Ou desânimo? Pois hoje eu quero falar sobre Deus e o bem-estar
emocional. Nossa fé deve funcionar para alguma coisa, não é algo alheio às nossas emoções. Então, nós precisamos, sim, de uma ajuda do Senhor para que possamos fazer com que esses momentos sejam vividos e ultrapassados sem maiores dificuldades. Perdão. Em 1997, um grupo de psicólogos liderados por Edward Torrey Higgins conduziu um experimento para provar uma teoria de Higgins. Ele havia observado que as pessoas estão sujeitas a 3 sentimentos negativos muito comuns, como eu mencionei: a depressão, a decepção e o desânimo. Higgins chamou esse trio de teoria da autodiscrepância. Durante a vida, uma pessoa observará que alcançar objetivos e aspirações pessoais, desejos, pode levar a algumas recompensas seguras, uma aprovação, um amor, um resultado de satisfação pessoal. As aspirações e os resultados se juntam para criar um grupo de princípios que servem para formar o que a gente chama de guia do eu ideal. Quando a pessoa sente que não conseguirá alcançar um desses objetivos, ela começa a antecipar a perda de resultados. Ah, não vou conseguir. E aí já vem o tom do desânimo, que depois volta e vira, se não cuidado, pode virar uma depressão. O eu ideal, ele consiste em alcançar suas aspirações ou desejos e o cumprimento dos deveres e obrigações. Se a pessoa não alcança suas ambições e esperanças, elas não são satisfeitas, então vem o desânimo. Por exemplo, passar num concurso, conseguir um emprego, arranjar um namorado ou namorada, casar, ter filhos, e por aí vão. Se a pessoa acha que não conseguirá cumprir suas obrigações, ela sente ansiedade ou agitação, fica irritadiça também. Pois isso implicaria em alguma forma de uma sensação de punição ou resultados desfavoráveis. Eu não fiz, vou ser castigado. Exemplos das nossas metas de trabalho pessoais, não as impostas pelo chefe, mas aquilo que eu gostaria de realizar e de alcançar no trabalho. Senão, eu temo que serei demitido. Vou tentar satisfazer o meu cônjuge, ou não consigo satisfazer o meu cônjuge, meu casamento vai terminar em divórcio. Se eu pecar, eu desobedeci a Deus, Deus vai me castigar. Essa sensação de que, por eu não ter alcançado a obrigação, virá sobre mim um castigo. Mas o que Higgins descobriu é que esses objetivos, essas aspirações e obrigações, quando foram impostas por outras pessoas, os sentimentos eram diferentes. Se você se esforça para passar no vestibular, porque seu pai diz que você tem de entrar na faculdade, você faz a prova, faz o Enem e não consegue entrar, você se sente não desanimado, mas envergonhado diante dos pais. Claro que você também se aspirava por aquilo e era seu desejo, então você vai sentir o desânimo. Mas quando a obrigação é imposta pelo outro, você não fica desanimado, você fica só envergonhado de não ter alcançado aquilo que esperavam de você. A resposta comum da gente é: com que cara eu vou dizer? E isso acontece de crianças ao receber o boletim da escola, aos adultos, quando não conseguem alcançar as suas aspirações. Se a questão é de uma obrigação que não foi cumprida, o sentimento é de ressentimento, já não é o de uma sensação de castigo ou de punição. Ou seja, a depressão e a ansiedade, elas são resultado de aspirações e obrigações autoimpostas. São coisas que eu pus para mim mesmo como objetivos pessoais,
E por não alcançá-los, então eu fico deprimido e desanimado. O que isso tem a ver com Deus e com a sua fé? Nosso Criador, ciente de que essas coisas aconteceriam, Ele nos deu duas ferramentas para que possamos lidar com nossas frustrações e temores de punição. A primeira é a oração para lidar com a ansiedade e o princípio da perseverança para lidar com a realização de objetivos. Vamos ver alguns textos bíblicos agora que nos orientam nesse sentido. Mateus 6, de 31 a 34. Mateus 6, 31 a 34. Portanto, não se preocupem dizendo: que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir? Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Filipenses 4, de 6 a 7. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Oremos. Senhor, sem a Tua palavra, nada muda em nossa vida. Carecemos, portanto, que o Teu Espírito Santo nos ajude a entender esses textos de maneira que possamos colocá-los em prática e, assim, sofrer menos depressão, menos ansiedade e, assim, realizar os nossos propósitos com a Tua ajuda. Em nome de Jesus. Amém. Esses dois textos de Mateus e de Filipenses, eles nos garantem que mesmo que nós não alcancemos nossas aspirações ou desejos ou sonhos agora, Deus não permitirá que o essencial nos falte. Os pagãos se preocupam com o essencial, mas os cristãos se preocupam com o extraordinário e acabam se preocupando também com o essencial por via de regra. O que é que eu vou comer, o que é que eu vou vestir, como é que eu vou pagar as contas. Mas aí, 1 ano e meio de pandemia, de desemprego, de dificuldades, estamos todos vivos. Quem não morreu, claro. Se conseguimos ultrapassar isso com desemprego, se conseguimos passar isso com as restrições de casa, então nós estamos experimentando a misericórdia e a graça do Senhor que fazem com que o sustento de alguma forma chegue a nós. E graças a Deus por nossos familiares, amigos, pessoas que, sabendo de necessidades, levam aos irmãos uma cesta básica, uma ajuda financeira, de maneira que possam atravessar esses momentos difíceis, observando a previsão, a provisão e a graça do Senhor sobre eles. Em Mateus 6, depois de nos assegurar que Deus cuidará de nossas necessidades materiais, roupa, teto e alimentos, se estamos na comunhão da igreja, isso é mais fácil, porque os irmãos nos ajudam, não passamos vergonha. Se estamos fora da comunhão da igreja, ou para os que estão na rua, aí vem pela misericórdia dos outros. Estava andando numa praça esta semana e vi uma geladeira velha pintada de laranja e verde, escrito Geladeira da Solidariedade. Pegue apenas o que você necessitar e coloque aqui alimentos que outros possam necessitar. Não vale colocar alimento perecível, frutas, carne, não é? Porque a geladeira está desligada, no meio de uma praça pública, não é? E nem alimento vencido, não é para você pegar o que se estragou na sua casa e colocar lá na praça para os outros comerem, não se dá. Você pode comer um alimento vencido na sua casa, porque você sabe que ele está em bom estado, mas um estranho não saberia disso. E eu, curiosamente, abri a geladeira e, para minha alegria, via pacotes de biscoito, farinha de trigo, macarrão e outros alimentos básicos. E vi que os necessitados não abusavam da geladeira.
vi uma criança gritando para os pais catadores de lixo do outro lado da praça, quase 200 metros de distância: mãe, tem farinha de trigo, tem biscoito, tem sardinha, é para pegar o quê? Se fosse um ganancioso, fala: pega tudo, meu filho, leva para casa. E a mãe disse: pega só o biscoito para você comer agora. Até o pobre beneficiado, o carente, tem consciência de que a misericórdia não deve ser algo de que abusamos. E graças a Deus por essas pessoas que generosamente, todos os dias, colocam alguma coisa nessa geladeira. Que atitude interessante, mas demonstra isso. Até o pagão, até o que está na rua, até o que está fora da comunhão de Deus, de alguma forma recebe a ajuda pela misericórdia de Deus através dos outros. Mas é muito mais fácil quando nós estamos na comunhão da igreja, porque aí nós somos conhecidos, nós somos irmãos, nós sabemos da sua necessidade real. A igreja sabe quem de fato passa necessidade e quem apenas quer tirar proveito, não é? E aí as coisas são equilibradas. Obrigado a vocês, irmãos, que semanalmente têm contribuído para a cesta básica. Ela é uma doação feita agora a 13 famílias da igreja, não é? Através do carinho e da generosidade e abnegação dos irmãos. A oração nos torna conscientes de que estamos ficando ansiosos, e ao lançar nossas preocupações nas mãos de Deus, como disse o texto de Paulo aos Filipenses, pelas súplicas e pedidos, nós também estamos conscientemente tirando essa ansiedade do coração e colocando nossa esperança em Deus, em vez de sucumbir, que é o caso da depressão. Sucesso não vem da noite para o dia para todos, só para uns poucos, e não necessariamente por mérito, apenas por oportunidade. A maioria de nós não terá essas oportunidades maravilhosas, terá sim muito esforço pessoal. Então é comum que tenhamos frustrações temporárias, mas vão ser superadas. Conheço um senhor desta igreja que passou 7 anos desempregado. A esposa trabalhava em casa e supria as necessidades, e mesmo durante esse período de 7 anos desempregados, conseguiram construir parte da casa deles. O marido tinha tempo para trabalhar em casa e ele mesmo aprendeu a fazer fiação, argamassa, colocar tijolo, bater uma laje. A esposa conseguiu dinheiro. Deus não deixava faltar, e através do exercício das atividades físicas, ele conseguia colocar a ansiedade para fora. Num lar cristão equilibrado, não há humilhação do outro por aquilo que não é culpa dele. Não é culpa da pessoa não conseguir emprego. Então as pessoas devem se ajudar e atravessar a fase, sabendo que no momento certo Deus abrirá a porta. Depois de 7 anos, esse irmão conseguiu empregos em sequência, não é? E nunca mais esteve desempregado. Louvado seja o nome do Senhor. Esforço pessoal. E então Deus nos dá o princípio da perseverança. A oração tranquiliza o nosso coração e a nossa mente. E o princípio da perseverança, tirando um pouquinho o versículo do contexto, mas ele se aplica aqui, os irmãos vão entender. Mateus 24, 13 diz: aquele que perseverar até o fim será salvo. O contexto está falando de salvação, perseverar na fé, não desistir do caminho, não desistir de Jesus, para não ser condenado. Mas o sentido da perseverança se aplica igualmente à realização de nossos propósitos. Quem perseverar, quem não desistir, vai chegar lá. O aluno que não desistir do curso, necessariamente ele vai se graduar. Às vezes é necessário, eu já orientei muita gente assim, está puxado demais, reduza a sua carga. Quem disse que você tem de se formar em 4 anos? A universidade permite que você se gradue em 10 anos. Então empurra, diminui a sua carga. Vai demorar um pouco mais, mas você vai fazer
um melhor trabalho, vai ter menos disciplinas de uma vez só, menos trabalhos e leituras para fazer, com um horário apertado, se você tem de trabalhar e estudar ao mesmo tempo. Diminui a carga, mas persevere, não desista, você vai conseguir, você vai chegar lá. O esforço pessoal nos ajudará, a longo prazo, a realizar cada um dos nossos planos e desejos naquilo que depende só de nós. Casamento depende de outra pessoa, então aí você tem de aprender a conquistar alguém. E a instrução de Paulo, no capítulo 7 de 1 Coríntios, é aquele que quer casar se preocupa com as coisas do mundo, as contas que tem de pagar, aluguel, luz, internet, comida, roupa, essas são as coisas do mundo com as quais uma pessoa casada se preocupa. E, diz o apóstolo, em como agradar o seu cônjuge. Mas isso não pode ser para depois do casamento. Começa no namoro. Quer arranjar um namorado, uma namorada? Agrade alguém. Faça agrados, dê presentes, prepare alguma coisa, dê de presente, chegue com um sorriso, não é? Já que não pode chegar com um abraço, por enquanto. Mas você se dá e tenta agradar alguém, a pessoa vai começar a se acostumar com os agrados e vai ver, essa é a pessoa que me agrada. As que eu quero, outras pessoas, não me agradam, não cuidam de mim, quem cuida de mim é essa, então é essa que eu quero. É assim que se começa. A conquista não é simplesmente porque as duas pessoas são belas e olharam uma para a outra e se apaixonaram. Não é assim a vida. O curso universitário hoje é facilitado pelo ensino à distância. E se antes se pensava que não dava para se ensinar à distância, o que esses 2 anos provaram é que sim, você consegue ensinar desde uma criança até um curso universitário. As pessoas aprendem, se querem, elas vão aprender como estudar à distância e alcançar resultados em casa. Não precisa nem sair, ainda é mais barato. O curso à distância custa muito menos para o aluno do que o curso presencial, além de evitar tantas coisas. Você pode estudar em casa, no conforto da sua casa, de pijama, com um laptop, sentado na cama. Onde é que você já estudou assim? Que escola que permitiria isso? Eu sou do tempo que ainda tinha de usar uniforme. Eu ia para a escola e tinha que ter a calça azul, a camisa branca, o escudo do colégio, o tênis não podia ser que chute, tinha que ser um tênis branco ou um tênis preto. Não é? Eram limitações, coisas que tomavam tempo e cansavam. Hoje você pode superar isso em casa. Quando eu estudava medicina na Universidade Federal de Minas Gerais, em Belo Horizonte, todos nós jovens, na faixa aí de 18 a 23, 24 anos, a minha colega de turma tinha 42. E o pessoal perguntou, agora que você vai estudar? Eu falei assim, agora que meus filhos cresceram e eles estão cuidando da vida deles, eu posso fazer o que eu sempre quis e não tive tempo antes. Ela fez vestibular, passou junto com a gente e era uma das melhores estudantes da classe. Hoje eu tenho um vizinho, professor, que resolveu estudar psicologia. E ele fala, estou adorando estudar de novo, depois de 20 anos de profissão, e eu agora poder fazer um curso que eu sempre quis fazer e não tive oportunidade. Eu ainda quero praticar a psicologia. E eu vejo lá os alunos brigando com o professor por causa de meio ponto numa nota, eu já chego lá e pergunto, eu errei onde? Ah, foi isso aqui? É? Obrigado. Não erro mais. Maturidade faz você perseverar, faz você dar continuidade aos seus propósitos de vida, porque você aprendeu a viver e aprendeu que a vida leva tempo. Graças a Deus, que Deus deu tempo para a vida levar tempo. As coisas não são urgentes. Urgente é picada de cobra. Corre, vai buscar um tratamento. O resto, dá tempo de resolver. Os jovens precisam dessas medidas para superar as dificuldades. Um casamento, as pessoas precisam aprender a agradar uns aos outros, para que o casamento perdure, melhore. Sempre há condições para melhorar. Portanto, a palavra perseverança ela é fundamental. E ocorre 24 vezes na Bíblia Almeida, revista atualizada, a nova versão da Bíblia Almeida. Romanos 5,4 diz assim,
A perseverança produz experiência. E a experiência produz esperança, não desânimo. O desânimo é o contrário. O desânimo é a falta de esperança. Não vou conseguir. E a esperança é, eu vou conseguir. Até a tonalidade muda. O desanimado fala devagar, na base do não vai dar. Quem tem esperança diz, eu vou conseguir. Tem fé em Deus que eu vou conseguir. Pela misericórdia do Senhor, eu vou chegar lá. O ânimo sai na forma de se expressar, porque a perseverança nos dá a experiência de que é com esforço e tempo que as coisas são realizadas. Portanto, a experiência produz esperança. Mas o texto melhor está em Colossenses 1, a partir do versículo 10. Colossenses 1:10. Dessa maneira, poderão viver de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Assim vocês serão fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai que os capacitou para participar da herança dos santos na luz. Isso só será possível porque, com a força da glória de Deus e com toda a perseverança, por não desistirmos da fé, por não desistirmos de tentar, nós vamos ver a alegria da realização. Deus, por exemplo, é assim. Deus não desistiu de nós. Deus não desistiu de nós quando nós recebemos o primeiro convite para receber Jesus e dissemos não, praticamente a maioria de nós. Quase todos os que hoje são cristãos, durante algum tempo, disseram não para Jesus. Hoje não, ainda não. E não é coisa de adulto, pecador e teimoso, não. Eu tive um casal aqui na igreja que a filha já estava com 7 para 8 anos de idade e não tinha ouvido falar do Evangelho ainda, e ela sentada do meu lado, com o pai e a mãe aqui, e ela sentadinha no meu joelho, e eu expliquei o Evangelho, contei as historinhas para ela, e ela falou, quer abrir a janelinha do seu coração, deixar Jesus entrar? Aí aquela sensação de expectativa nos olhos dos pais, e ela disse, não, agora não. Os pais só faltaram cair para trás. Falaram assim, nossa, a explicação foi tão bonitinha, o pastor falou tão na linguagem da criança, claro que ela vai dizer sim. No domingo seguinte, eles chegam para mim e falam, pastor, Duda, tem uma coisa para te contar. O que foi, Duda? Eu estava lá em casa, lá no apartamento, olhando para o céu, aí eu lembrei que o senhor falou que eu tinha que abrir a janela do meu coração para Deus apagar as manchinhas que estão aqui e Jesus morar. Então eu falei ali na janela, Jesus, eu abro o meu coração para o senhor entrar. A palavra de Deus não volta vazia. Mas se nós desistirmos porque houve um não, ninguém se salva. Insista, explique, dê tempo. Perseverança nos dará o fruto. Tiago 1,4. Ora, a perseverança deve ter ação completa. Eu não posso perseverar por algum tempo. Eu tenho que perseverar até o fim. Não é perseverei uma semana, 2, é perseverei até alcançar o resultado. Uma formatura na escola pode demorar 10 anos. Persevere até o fim. Ela deve ter ação completa para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que nada lhes falte. Tiago 1,4. Preste atenção nisso. A perseverança completa fará com que vocês sejam perfeitos e íntegros e não lhes falte nada. As coisas não vêm facilmente. A gente não desiste. A igreja é prova disso. Fomos impedidos de ter culto presencial durante 1 ano e meio até agora, não é? Com algum retorno, a dificuldade de sair de casa, mas a igreja está viva, a igreja está em dia com as suas contas, a igreja está viva na sua participação nos cultos
online, na comunhão dos irmãos, em chamadas telefônicas, em um cuidando do outro. Alguns pensam que é perseguição contra a igreja de Jesus Cristo. Não, é impedimento para todo mundo, até futebol. Estamos aí vendo Copas e Jogos Olímpicos sem público. Onde é que já se viu isso? Onde o lucro estava na venda de ingressos e agora não é. É na venda de direitos de transmissão. Mas estão funcionando com restrições. Não desistiram. E quem não desiste vai chegar ao seu ponto de perfeição, de integridade. Sempre que não conseguirmos a realização de um desejo santo, qualquer desejo não, hein? Sempre que não conseguirmos a realização de um desejo santo, devemos dizer, não foi dessa vez, mas não vou desistir. Com a ajuda de Deus, sendo obediente à sua palavra, eu vou conseguir. E é uma questão de tempo. Vocês sabem que eu sou professor de inglês, intérprete, mas quando eu tinha 15 anos, até os meus 15 anos de idade, aqueles princípios de aula de inglês no colégio, minhas notas eram 2, 2,5, 4. Detestava inglês. Ganhei uma bolsa de estudos para estudar qualquer língua, naquele tempo, pelo Sindicato dos Professores. Filho de professor não pagava em Belo Horizonte, escola nenhuma, desde que houvesse vaga. E minha mãe perguntou, quer estudar o quê? O francês. Não, meu filho, não faz isso não. Inglês vai ser mais instrumental para você. O francês é bonito, mas o inglês é mais útil para a leitura, para o trabalho. Vai ser bom para você. E eu com todo aquele ânimo, né? Quero não, mãe. Vai, meu filho, se você não gostar, você troca. E eu fui para uma escola que ensinava inglês direito, não aquele inglês de colégio que a gente às vezes sofre tanto. Me apaixonei pela coisa. Pela perseverança, em 2 anos, eu já estava começando a dar aulas de inglês. Rateando, é verdade, aquele inglês todo truncado, mas já dava para funcionar e ganhar um centavo. Não é? Hoje eu falo 5 línguas, e tem 3 no prelo, que assim, dá para sobreviver, não digo que falo, mas dá para sobreviver. Como que é isso? É porque a gente é mais capaz do que os outros? Não, perseverança. É a insistência. Você só aprende uma coisa se ficar batendo. Digam aí, os instrumentistas, se não é, quantas vezes vocês têm que tentar superar a velocidade de uma troca de corda para conseguir o efeito musical necessário? Diga se não é assim no piano. Quantos estudantes de piano eu já vi com os dedos sangrando por tentar alcançar uma velocidade e cortar o dedo na tecla? Mas é necessário o esforço, é necessário a perseverança e a insistência. Quanto à sensação de castigo, por não ter realizado o dever, lembre-se que nosso Pai Eterno é um Deus perdoador. Ele é um Deus de misericórdia, Ele dá nova oportunidade. Romanos 8:1 diz, agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Nós não podemos ir para o inferno, essa é a garantia do Senhor. Nós não podemos receber todas as bênçãos dos céus, mas não vamos para o inferno mais, porque nossos pecados foram perdoados em Jesus Cristo, se nos arrependemos de nossos pecados. Porque a lei, diz o versículo 2 de Romanos 8, a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. Só haverá castigo se a pessoa não se arrepender do erro, mas não haverá condenação para quem está em Cristo, porque esse tem em si o Espírito Santo como guia. Deus castiga, sim, seus filhos. Castiga pelo pecado, mas Ele castiga se não houver arrependimento. Não é assim, pequei, agora Deus vai acabar comigo. Não. Pequei, Senhor, aprendi, viu? Reconheço que eu pequei, eu me arrependo do meu eu. Deus vai castigar por quê, se você está arrependido? Não confunda a ausência de castigo de Deus por causa do seu arrependimento com a ausência de consequência para o seu pecado. Se o seu pecado tiver consequência, todos eles virão. Sexo fora do casamento, a moça engravidou,
Deus perdoa e os 2 pombinhos não vão ser excluídos da igreja, porque se arrependeram do seu pecado. Mas a barriguinha vai crescer, meu filho. O neném vai chegar. E a consequência de cuidar desse neném vai durar a sua vida inteira. Porque filho é filho para sempre. Então, o castigo de Deus não veio, mas a consequência do pecado permanece. Você foi desonesto no trabalho, faltou com a palavra para o seu chefe, se arrependeu, Deus não vai te castigar, mas o seu chefe vai dizer assim, ó, passa lá no RH, PT Saudações, ou qualquer outro partido, mas aqui você não trabalha mais. A consequência do pecado permanece. Não confunda as 2 coisas, por isso evite pecar, porque tem 2 coisas quando você peca. A consequência em si, que pode trazer mal para a sua vida, e se o arrependimento não vier, Deus trazendo a disciplina para fazer com que você se arrependa do seu erro e não peque mais. Com tudo isso, nós somos abençoados. O segredo do cumprimento das obrigações que Deus nos dá está em fazer as coisas movidos por gratidão e não por obrigação, porque é o Senhor quem manda. Eu farei com prazer, com bom grado, por gratidão a tudo o que Deus tem feito por mim. Não é porque eu tenho de fazer. É como Pedro, depois de pescar a noite toda, e Jesus disse para ele, joga a rede do outro lado. Eu falei, Senhor, já passei a noite inteira jogando rede para um lado e para o outro, não peguei nada. Você acha que eu fiquei aqui a noite inteira jogando a rede só para o lado de cá? Eu joguei para cá, joguei para lá, para frente, para trás, não peguei nada não. Ele falou, meu filho, joga para o outro lado. Pedro estava dizendo assim, Senhor, estou afim não, quero não, estou cansado, já lavei a rede, estou afim de ir embora. Mas ele disse, porque o Senhor mandou, eu vou fazer. Em tua palavra eu vou tentar de novo. E é assim que a gente faz com a perseverança. Em tua palavra eu vou tentar de novo. Eu posso ter fracassado muitas vezes, mas com Deus é daqui para frente. Com Deus não importa quanto falhou no passado, importa quanto eu posso fazer agora, que eu estou em Cristo Jesus. A obrigação deixa de ser obrigação, se torna um gesto de amor. Agradar aquele que não poupou nada para nos salvar, porque Ele nos ama. Portanto, como enfrentar a depressão, a decepção e o desânimo? Coloque diante de Deus a sua oração, lançando sobre Ele a sua preocupação, a sua ansiedade, a sua frustração. Diga para Ele, como Davi no capítulo 13 de Salmos, Senhor, até quando te esquecerás de mim? Até quando terei angústia um dia atrás do outro? Às vezes a vida é assim, as frustrações são desse tamanho, parece que elas não vão acabar. Mas lance sobre ele a sua ansiedade e você também vai terminar dizendo como Davi, no final desse mesmo Salmo 13, mas eu cantarei louvores ao Senhor e exultarei na sua salvação, porquanto o Senhor me tem feito muito bem. As bênçãos de Deus não vêm todas de uma vez, porque a gente vive um dia de cada vez. Hoje pode não ter vindo a bênção que você queria. Quem sabe ela vem amanhã. Espere em Deus, persevere, e a glória do Senhor será vista na sua vida. Jesus diz para procurarmos o Senhor em primeiro lugar, o reino de Deus, e essas coisas lhe serão acrescentadas. Não todas as coisas. Esforce-se. Fique bem. Que Deus abençoe a sua vida. Pai de amor, nós louvamos o teu nome agradecidos, porque tu não nos abandonaste à própria sorte. Tu nos deste um caminho e uma razão para caminhar nele. Tu nos deste a salvação em Jesus Cristo, para que não tenhamos de temer mais a condenação pelo pecado, sabendo que fomos salvos por tua graça e misericórdia, que o teu perdão é para todos os dias, que sempre há contigo uma nova oportunidade, tanto para nos arrependermos do pecado e vivermos uma vida santa diante de ti,
como para alcançar os resultados daquilo que antes não conseguíamos fazer. Abençoa o nosso esforço, abençoa cada um de nós, especialmente aquele que hoje se sente triste, frustrado, desanimado, deprimido, restrito, impedido, prejudicado. Que ninguém desista da vida, porque a vida é em Jesus. Que todos nós nos lembremos de Ti, da Tua graça, misericórdia e benignidade, e nós nos agarremos às Tuas mãos, sabendo que é o Senhor quem nos conduz à vitória. Que tudo o que alcançarmos seja para a Tua honra e para a Tua glória, não apenas para satisfazer desejos pessoais, mas para, de alguma forma, dar testemunho de que com o Senhor podemos realizar até sonhos pessoais. Pai, livra da depressão aquele que se sente ansioso, que a presença do Teu Espírito traga calma, paz ao coração, esperança, porque aprendemos a perseverar em Cristo Jesus. Abençoa cada um na semana que começa hoje, para que o dia de amanhã comece assim, em perfeita confiança e esperança em Ti e no esforço pessoal para superar dificuldades, para alcançar as metas e objetivos propostos. Que a Tua paz seja sobre todos, que o senhorio de Jesus nos mantenha sem pecado e que a alegria do Espírito Santo faça de nós crentes contagiantes para aqueles que nos observam. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por sua atenção, por participar deste culto. Lembramos aos irmãos que durante a semana temos ainda oportunidades de comunhão, ainda que remotamente, mas temos o culto da MCM, com participação das mulheres da igreja e de homens, na terça-feira, às 19h30. Na quarta-feira temos estudo bíblico, estamos estudando Atos, 30 anos que mudaram a história, uma caminhada pelo livro de Atos, com muita coisa para ensinar à igreja de hoje, pela muita semelhança que existe entre o nosso momento histórico e a formação da igreja de Jesus. Quartas, às 20 horas. No sábado, à tarde, os adolescentes se reúnem aqui na igreja para estudo bíblico, comunhão e brincadeiras. Então, se você é adolescente, venha participar. Traga sua máscara e mantenha a distância. À noite, às 19 horas, a nossa juventude tem atividades online até poder recomeçar com atividades presenciais novamente. Então, como o decreto só liberou a partir desta semana, esperamos que daqui a 15 dias as atividades presenciais da juventude voltem a acontecer. Tenham paciência, essas restrições são temporárias, não são perseguição contra a igreja, não quer dizer que nós somos subservientes às opressões, mas que nós entendemos a necessidade de ir devagar, de ter calma, de esperar, de perseverar, porque nosso Deus sempre nos dará vitória em Cristo Jesus. Aí, depois de uma semana de muita coisa boa para você, venha dar graças a Deus pessoalmente. Culto presencial com ceia do Senhor, próximo domingo, 10 horas da manhã. Gravação do culto para o domingo à noite, logo em seguida. Você pode ficar e participar dos dois. Muito obrigado por sua permanência em comunhão, por sua colaboração com a igreja. Que Deus abençoe a cada um de nós. Que o amor de Deus, o Pai, a graça do Senhor Jesus, a consolação e a direção do Espírito Santo sejam com todo o povo de Deus, agora e sempre. Amém. 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 Fique em paz, fique com Deus. Feliz semana. Forte abraço.